As redes sociais estão sendo entupidas nos últimos dias de postagens nas quais os bolsonaristas tentam pregar em Luiz Inácio Lula da Silva do PT os piores adjetivos possíveis. E de postagens nas quais os lulistas tentam da mesma forma pregar em Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição, os piores qualificativos. Há inclusive alguma semelhança em alguns conteúdos. Ambos os grupos têm postado mensagens com a seguinte pergunta: o que o adversário fez para você? Então, no caso dos bolsonaristas, a postagem busca associar Lula com o mensalão, o petrolão, o assassinato de Celso Daniel, etc. E as mensagens lulistas associam Bolsonaro com irregularidades na compra de vacinas, as mortes na Covid-19, os apartamentos comprados com dinheiro vivo, rachadinha, etc. Há muito de distorção e falsidade nessas postagens em uma campanha que vai ficando mais pesada à medida que avança para o final do segundo turno. Mas um marciano que posasse por aqui agora poderia imaginar que o Brasil resolve o seu destino entre o sujo e o mal lavado, ignorante que ele seria das demais coisas que estão em jogo, acima de todas o risco à sobrevivência da nossa democracia. O que orienta essa troca de acusações mútuas entre os dois candidatos é que, por diversas razões, temos uma eleição a ser definida por dois candidatos que têm taxas altas de rejeição. De acordo com a última pesquisa do IPEC, divulgada no início da semana, a taxa de rejeição de Lula é de 42%, enquanto aqueles que afirmam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum soma 48%. Tivemos um primeiro turno no qual mais de 90% daqueles que saíram de casa para votar escolheram ou Lula ou Bolsonaro. Ou seja, é muito pequena a margem que os dois candidatos têm agora no segundo turno para trabalhar. Eles precisam ou animar o voto agora daqueles que no primeiro turno se abstiveram, tentar conquistar os pouquíssimos votos de quem escolheu outros candidatos no primeiro turno, ou tentar conseguir, o que parece difícil, mas não é impossível, convencer alguém que votou no adversário no primeiro turno a mudar de ideia agora. Há muito trabalho nesse sentido, especialmente procurando agora explorar os maiores nichos de rejeição que cada um tem. Com a ajuda de Marina Silva da Rede, Lula vem tentando trabalhar para reduzir a rejeição entre os evangélicos. Há uma grande parte das postagens nas redes sociais que tenta estabelecer como pouco cristã algumas das atitudes de Bolsonaro. O discurso de ódio, o uso de fake news, a falta de tolerância. Visa especialmente ir em busca dos evangélicos dos segmentos mais tradicionais, menos afeitos a aceitar a mistura entre política e religião. Um argumento que tem sido usado nesse sentido usa trechos da Bíblia citados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, no qual líderes judeus buscavam instar Jesus Cristo a se aliar à insatisfação que havia quanto à cobrança de impostos pelos romanos. Cristo pega então uma moeda com a efígie do imperador romano Júlio César, dizendo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, religião e política não devem, conforme a parábola, se misturar. Embora não envolva evangélicos, o episódio da quarta-feira na missa de Nossa Senhora Aparecida deve ser explorado. Bolsonaristas agrediram jornalistas, fiéis e o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Na missa, Brandes afirmou que produzir fake news não era uma atitude de Deus, era pecado. No caso, é pecado tanto para católicos quanto para evangélicos. Tais episódios, se não vierem a virar votos evangélicos, pelo menos podem ajudar a consolidar votos católicos. A confusão em Aparecida fez com que a cúpula da campanha de Lula avaliasse que foi certa
a decisão de evitar, no feriado, uma agenda religiosa. Enquanto isso acontecia em Aparecida, Lula fez um grande comício em Salvador, buscando reforçar ali a grande votação que teve no primeiro turno. Mas não é somente Lula que agora trabalha para tentar amenizar suas rejeições. Bolsonaro escalou sua mulher Michele, a ex-ministra e senadora eleita agora Damares Alves, e deputadas federais de direita para um tour por cidades das regiões Norte e Nordeste. No início da semana elas estiveram no Norte, na sexta-feira e no sábado agora elas vão ter agenda em várias cidades do Nordeste. Intitulam-se Mulheres com Bolsonaro. O périplo tem dois propósitos claros: reduzir a rejeição de Bolsonaro na região Nordeste e reduzir a rejeição que ele tem entre mulheres. Pelo resultado do primeiro turno, é uma questão matemática que a tarefa de Bolsonaro a essa altura é maior que a tarefa de Lula. Mas não se trata de uma missão impossível. A rejeição de Bolsonaro já foi maior. Em alguns momentos no primeiro turno, pesquisas amostravam acima de 50%. E quem tem uma rejeição de mais da metade das pessoas, por óbvio, não tem como vencer uma eleição em 2 turnos. O jogo agora, então, une suavidade e brutalidade. Suavidade para convencer eleitores, brutalidade com os adversários. Eu sou Rodolfo Lago e é sempre um grande prazer ter a sua companhia nesses comentários que sempre que possível são feitos em vídeo aqui no Congresso em Foco.